A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Que Deus abençoe todos vocês, amados. Eu espero que você esteja gozando a mais perfeita paz e prosperidade e saúde da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja com o vosso lar, com os vossos filhos, com as vossas vidas. Como prometido, glória a Deus, vamos falar do segundo casamento. Um assunto que é tão controverso, é tão polêmico, mas deixa de ser quando a gente, amados, lê as Escrituras. Como está escrito, errais, porque não examinais as Escrituras, não conheceis as Escrituras. E de antemão vou logo dizendo, casamento é tão complicado que não existe no céu. Porque as pessoas complicam. As Escrituras sagradas, elas ensinam a ser esposa, a ser esposo. As Escrituras sagradas ensinam a ser pai, a ser mãe, a ser patrão e a ser empregado. As Escrituras sagradas nos ensinam a ser mestre e alunos com humildade e receber tudo de Deus com gratidão. O casamento é uma instituição divina para os homens. E tudo que é instituição divina, que foi Deus que instituiu na terra, deve ser respeitado, obedecido, acatado e vivido. Glória a Deus, com entendimentos. Não na ignorância, ou acreditando nessa ou naquela pregação, neste ou naquele outro pastor. E aos conservadores, digo, que saiam da caduquice da letra e se permitam renovar, sem pecar, na graça e no conhecimento do Altíssimo. Porque nós podemos nos renovar na graça e no conhecimento sem pecar. Há outros que querem esse renovo pecando. Devemos renovar a nossa mente sem pecar, dentro das Escrituras Sagradas. Vamos começar lendo o texto tão fiel. Palavra fiel e verdadeira de Cristo, que saiu da boca de Cristo para os seus discípulos. Não foi da boca daquele missionário, daquele ancião, daquele adventista, daquele pentecostal. Não. Saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse texto da Bíblia Sagrada. Aqui nesse texto não tem espaço para opiniões divergentes. Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Grave na memória, por qualquer motivo. Esta é a palavra de ouro desse texto. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmeas os fez? E disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles:
Então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la, disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe, agora é os discípulos. Primeira pergunta foi dos fariseus. E os fariseus, eles eram doutores da lei também. E eles acharam na lei essa brecha de repudiar a esposa. Repúdio é o divórcio. Por qualquer motivo, guarde bem a palavra, qualquer motivo. Mas o motivo que ele diz aqui, para os fariseus, que se pode casar de novo, é sobre a prostituição ou o adultério que dá na mesma. Foi respondido. Os irmãos estão entendendo? Então agora os discípulos dizem, se é assim a condição, como hoje o povo diz, né, que é muito difícil este caminho, ou se falar do casamento, eles também tinham isso em mente. Se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino do céu. Quem pode receber isto, receba. Assim é no nosso tempo. Assim é dentro das igrejas. A mesa aqui está balançando. Glória a Deus. Essas controvérsias, essas confusões não é de hoje. Já estava na mente dos discípulos. Ah, é impossível casar. Depois eu caso com uma mulher rixosa, com uma mulher problemática. Não dá mais para viver. O Senhor mostrou o motivo. Aqui é dois motivos. Porque tem mais. Glória a Deus. Certas igrejas pregam que só é com a viuvez. E Jesus aqui estava mentindo. Jesus aqui citou alguma viuvez. Aonde que está isso na Bíblia? Deixa aí nos comentários, pelo amor de Deus. Onde foi que Cristo disse que é somente com a viuvez? Por causa do texto 7 de Romanos? É isso? Que diz que estando a mulher ligada ao marido, e porque ali só fala da mulher, só é ela que fica viúva, ou só é ela que está ligada pela lei ao marido? Se ela for de outro homem, ela é contraventora da lei, está dizendo no capítulo 7 de Romanos. Quer dizer que se o homem for de outra mulher, não é contraventor da lei? Não é adúltero? Enquanto viver a mulher, ali se refere tão somente à mulher que diz, de sorte que enquanto a mulher viver, estiver ligada pela lei ao marido, se deixar o marido e for de outro, é adúltera. Enquanto o outro viver.
glória. E absolutamente, o Senhor Jesus não disse isso. Quem está dizendo isso no capítulo 7 de Romanos é Paulo. Jesus disse aqui e no capítulo 5 desse mesmo livro, ele fala, foi o primeiro livro de Mateus, o primeiro diálogo sobre separação de casal. Dos casais foi aqui. Neste caso, Jesus mentiu dizendo, não sendo por causa da prostituição ou adultério, que dá no mesmo. E casar com outra é adúltero, tanto homem ou mulher. Agora, lá em Marcos, eles tornaram a conversar, não se convenceram. Aqui em Marcos 10. Em casa tornaram os discípulos interrogá-lo acerca disto mesmo, daquilo que nós estávamos falando. E ele foi mais reto e direto e disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, aqui ele não coloca o motivo, mas esse texto é concordando com aquele que nós já acabamos de ler no livro de Mateus. E casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher, sempre Deus colocou o homem e a mulher no mesmo patamar. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. E quem casar com os traidores, com os adúlteros, adultera também. Foi isso que ele disse. Glória a Deus. O motivo não só é a viuvez. Agora, por que Moisés é citado nesses textos da Bíblia Sagrada? Por que Moisés é citado? Porque era por qualquer motivo e ali que se dava o repúdio. E ali só eram os homens. A mulher não podia pedir a carta de divórcio. A mulher não podia repudiar o homem. Agora o homem podia repudiar a mulher. E eles estavam casados com quem? E ela estava casada com quem? Com o vento. É preciso se entender a palavra, senhores. Glória a Deus. Moisés é citado porque os homens daquela época, na época de Moisés, na época da lei, glória a Deus, repudiava a sua esposa por qualquer motivo. Se ela tinha o nariz torto, era motivo de repúdio. Se ela tinha as orelhas grandes, era motivo de repúdio. Por qualquer fala, se não sabia falar direito, era motivo. Este é o texto, a motivação. E Jesus agora intervém. E Jesus agora dá a ordem. Que Jesus não dá o seu parecer. E Jesus nunca deu opinião. Ele ordena. E ai de quem não obedecer. Glória a Deus. As suas ordens. Aqui em suma, Cristo está falando, não será assim agora. A partir de agora, quem repudiar sua esposa por qualquer motivo, aqui no verso 3, parte B do versículo. Por qualquer motivo, adulterará. Estará em adultério se casar com outra, largando sua esposa ou esposo por qualquer motivo. O único motivo que eu vou lhes entregar é este.
adultério e prostituição. O esposo ou a esposa adulterou, prostituiu, você tem direito de contrair novas núpcias. O outro motivo que Deus deu pelos ministérios do profeta Malaquias e pelo ministério de Esdras com Deus na terra, que era sacerdote, pelo sacerdócio de Esdras e pelo sacerdócio de Malaquias, tem outro motivo para que o casamento venha a ser dissolvido. Vamos ler? Malaquias 2. Judá 2:11. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Como eu pedi para vocês guardar a palavra motivo lá em Mateus, vou pedir para guardar aqui na sua mente a palavra desleal e abominação. Deslealdade e abominação. A palavra ouro. Texto aurum deste versículo. Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama. Ele está falando do casamento, que é uma santidade em concordância com Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leite sem mácula. Profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Vamos lá para Esdras 10. Verso 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Grave também essa palavra. E fazei a sua vontade. E fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E das mulheres estranhas. Judá se casou com a filha de Deus estranho. Então, em suma, Deus mandou despedir estas mulheres. Porque a abominação era e é até o dia de hoje. Se um casal crente, que eu estou falando agora com cristão, quando era do mundo, casou-se lá no satanismo, no candomblé, no ocultismo, hipnotizado com a amarração de amor, que a gente vê tanto aí nos postes da cidade, né? Aqueles cartazes, madame tal, faz amarração de amor. Tem as propagandas dos satanistas dos postes. Quando eu vou lá para São Paulo fazer a obra de Deus para a capital, que eu saio daqui de Santo André, eu vou vendo os postes lá, cheio dessas propagandas. Madame isso, madame aquilo, faz amarração de amor. E não me diga que vocês nunca viram uma coisa dessa. Então, se uma pessoa descobre que ela foi amarrada no satanismo, casou hipnotizado e enfeitiçado, a palavra também dá o direito. Porque é abominação ao Senhor esta união. Errais, porque não conheceis a Escritura, pastores. Não estuda, não pesquisa, para não dar um estudo de má qualidade ao teu rebanho. Estude a Bíblia.
pesquisa e pondera. Te alimenta da palavra, se calça da palavra, para não mandar ninguém para o inferno e nem para colocar ninguém num jugo que o Senhor não deu. Isso de dizer que é só com a viuvez, isso é um jugo que Deus não deu a ninguém. Tá claro? Ouvintes desse canal e irmãos amados em Cristo. E a vocês, ateus e livres pensadores, o meu abraço. Obrigado pelo carinho, pelas considerações de vocês nesse canal, que vocês acompanham. Vários ateus acompanham. E tenho esperança de um dia você conhecer o grande Deus Jeová e o nosso Cristo bendito, que comprou você, ateu e livre pensadores, com o sangue dele. Deus te abençoe por acompanhar o nosso canal. O que está dizendo aqui em Malaquias 2:11? Judá foi desleal primeiro para com Deus. Depois cometeu abominação primeiro para com Deus e depois para Israel e cometeu a profanação. A santidade do Senhor, que é o casamento. E essa palavra, esse pequeno texto de Malaquias 2:11, concorda com o texto do capítulo 13, versículo 4 de Hebreus. Glória a Deus. Se eu estiver dizendo o versículo errado, coloca aí nos comentários. Que não vou abrir lá agora não, que não é o caso. Cometeu abominação. Em pastora. Como é que fica esse texto, pastores? Se casou com a filha de Deus estranho. E no tempo da graça, agora no nosso tempo, na dispensação da graça, isso significa o quê? Não é a pessoa cometer essa abominação e Deus está lá assinando esse casamento. Deus está lá no satanismo concordando com o diabo em unir um casal por acaso, enfeitiçado, hipnotizado, e o Senhor está lá dando o seu aval, a sua assinatura, só se for muito burro para pensar dessa maneira. Não é pregadores do dinheiro. Deve ser muito mulo. Uma mula. Sem juízo. Ao pensar, eita glória, que o Senhor vai lá estar concordando com as obras das trevas, se Ele mesmo manda nós fugir disso e não concordar com as obras infrutuosas das trevas, Ele vai concordar com a obra dessa, com um casamento desse? E a pessoa está recebendo a unção do diabo lá, no satanismo, no ocultismo? Não importa qual nome que leve, o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Glória a Deus. Tudo é satanismo. Todo tipo de espiritismo é satanismo. Só tem demônio. Não existe demônio mansinho, ou de mesa branca ou de mesa preta. Demônio é demônio. Glória a Deus. O cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Acha que o meu Deus vai estar lá concordando? Não, porque aqui ele não concorda não. Nem lá em Esdras. Esdras mandou os homens despedir as mulheres de deuses estranhos com os próprios filhos. Como Jesus colocou o homem e a mulher no tempo da graça. No mesmo patamar, no mesmo nível. Glória a Deus. Oh, aleluia. E aqui já está no mesmo nível também. Tanto o homem ou a mulher que casou hipnotizado, enfeitiçado, e descobriu isso depois que se converteu.
ou descobriu depois, mesmo sem se converter, de alguma forma foi descoberto que esse casamento foi por hipnotismo, é óbvio que ele pode ser dissolvido. Que Deus união veio com essa conversa fiada, não me venha com isso. O que Deus bibo dei, prostre vestre. O que Deus uniu não separe o homem. Glória a Deus. É o juiz de paz ou de divórcio que vai lá na tua casa te separar. Ele sai lá do fórum da vida, usando tolga e vem na tua casa te separar. Ou é a violência doméstica que separa? Ou é a toxicidade no casamento que separa? O senhor não está falando com juiz nenhum. Porque ele não sai do fórum para ir na casa dos casais separar ninguém. Não separe o homem. Quando Deus diz homem, ele diz homem e mulher. Glória a Deus. Porque no princípio não foi assim. Não é para separar. Porque é uma só carne. E não é somente uma junção de carne, é de alma. Glória a Deus. Amados, não é para separar. Mas no casamento tem essa exceção do adultério e prostituição, que é a traição, a deslealdade, em que o matrimônio pode ser dissolvido. É esses três motivos. Viuvez, prostituição, adultério e casar no satanismo. Pode ser dissolvido. Agora, se for por incompatibilidade de gênero, temperamento explosivo, pode até se separar, mas não pode se casar. Principalmente se for crente. Não pode se casar novamente. Porque o Senhor Jesus tirou o qualquer motivo. Se é cristão, vamos orar e lutar por essa instituição, por esta união, por essa santidade que o Senhor chama aqui no livro de Malaquias, que o casamento é uma santidade do Senhor. Então se luta primeiro por esse casamento até não poder mais. E a palavra de Deus também fala lá na carta paulina, 1 Coríntios 7, que se a mulher tem marido descrente, que não é crente, não separe se ele quer viver com ela. E se o homem tem esposa descrente, não se separe dela, se ela quer viver com ela e vice-versa. É o ímpio que se separa. Depois que a mulher aceitou Jesus, ou o homem aceitou Jesus, está vivendo para Jesus, e não quer mais isso, então deixe que o ímpio se vá. Porque o crente não é escravo do ímpio. E nem o poderia ser. Que tiraria a eficácia da salvação. Glória a Deus. Da palavra e do Calvário. Como que eu aceitei Jesus e vou ficar debaixo de um jugo de ímpio? Me subjugando e me pisando. É impossível. E a Bíblia diz, em Isaías 14, que o cetro do opressor não habita sobre a nossa sorte. Também tem um salmo que diz isso, creio que é o 125. Que o cetro da impiedade não habitará na sorte do justo. Se o marido é ímpio, não quer Jesus, não se converte, quer viver uma vida promíscua, devassa, e quer se separar, deixe que vá, está falando a carta de 1 Coríntios 7, de Paulo. Glória a Deus. E ele diz, Deus não chamou ninguém à escravidão. Eu não sou escravo teu e nem tu és minha escrava. Quer dizer, o marido não é escravo da esposa e nem a esposa pode ser escravo do marido. De jeito nenhum. Lá está escrito, Deus chamou-vos para a paz. Glória a Deus. Para viver a vida de abundância.
de santidade que Jesus prometeu em João 10:10. Então é um casamento tóxico, é um casamento abusivo, é um casamento de temperamentos explosivos e agressões verbais, impossíveis de se suportar. No caso, pode se separar, contanto que fique só. Tem que ficar só nesse caso. Porque para Deus isso já é qualquer motivo. Deus considera assim, como se fosse qualquer motivo. Porque se pode orar, se pode jejuar, quando se tem conhecimento do Evangelho, quando se aceita Jesus, para aquela outra pessoa ser redimida. Mas se ficou impossível, a pessoa não quer Jesus e só está escravizando você e te agredindo, pode se separar, contanto que fique só. E espere no Senhor. Outro, sim, tem esse casamento que tem a promessa de Deus. Às vezes a esposa é a mulher rixosa e Deus fala para o homem, aguarda que eu vou fazer uma obra na tua esposa. Você tem que se aguardar. Ou para convertê-la ou para descê-la. E vice-versa. Deus fala com a mulher crente. Olha, eu vou fazer uma obra no teu esposo. Não te separe agora. Tem que ouvir a voz de Deus. Por isso que eu disse, é um assunto polêmico e complexo. É extenso. Porque tem os casos dentro da igreja, na vida dos cristãos, e tem os casos fora da igreja. Glória a Deus. Agora a Bíblia também fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor supera tudo. Tudo sofre, tudo crê, tudo padece. Se eu amo o esposo, se ele ama a esposa e quer lutar junto aos pés de Cristo por esse casamento, isso é muito agradável a Deus. É muito aprazível ao nosso Deus. É gracioso, decoroso e maravilhoso. Agora, se a vida se tornar impossível, insuportável, deste casamento, nenhum pastor vai te dar conselho para separar, meu irmão, minha irmã. É você, tão somente você, que vai ter que tomar esta decisão. É só você e Deus. É só você e Deus que pode tomar uma decisão. Pastor nenhum está autorizado a aconselhar qualquer casal se separar. O pastor está autorizado a incentivar o casal que lute, se ama, luta pelo teu casamento. Luta se for a outra parte descrente, ou endemoniado, ou possuído. Luta para Deus libertar esta vida. E se Deus te prometer que vai libertar, melhor ainda. Espera, assim como a minha pessoa. Deus disse, não se separa agora, porque eu vou fazer uma obra na vida dele. Eu era amigada, eu não era casada. E mesmo assim, eu arrumei aquele troço, né, no desvio. Quando eu me desviei, fui para o mundão, conheci ele no mundo, ele era espírita, e nós nos juntamos para formar uma família. Felizmente nunca deu certo, mas fiquei 12 anos com ele, tive filhos, e quando eu voltei para Jesus, que eu voltei a obedecer ao meu Senhor Jesus, ele disse, aguarda, foi 5 anos, orando e jejuando para Deus salvar essa vida. Aguarda, eu vou fazer uma obra. E eu obedeci. Obedeci. Glória a Deus. Ficou impossível dividir a mesma cama, porque tinha facão, né, debaixo do travesseiro. A vida ficou impossível. Depois de 5 anos, Deus fez a obra que ele quis fazer. Que ele disse que ia fazer, ele prometeu e fez.
Então, amados, nem o pastor tem autoridade de dizer separa. E Jesus aqui deixa bem claro. Qualquer motivo, não. Acabe com essa história. Casou, se arrependeu, achou a mulher feia, ela ficou barriguda, pelancuda, ele ficou careca, ele ficou sem dente, ele ficou barrigudo. Não. Não. Não pode. Isso é deslealdade. E os votos do casamento? De ser fiel na tristeza, na alegria. Como é que fica? Os votos que se fizeram um ao outro. É o que está aqui ainda em Malaquias 2, 13, que diz: ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, e de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Ele está falando aqui do casal crente. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, está nivelado aqui o casal, sobejando-lo espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ele está falando da deslealdade por qualquer motivo. O marido envelheceu, o marido ficou doente, virou um fardo, e vice-versa. A esposa também, agora está mais velha, encheu ela de filhos, agora ela só cuida dos filhos, não dá muita atenção para o esposo, quer se separar. Não. Jesus não dá. Isso pode ter um conserto. Isso pode ter pedido de perdão e de desculpa. Esse quadro pode ser revertido. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Isto pode. Eu já conheci casais que passaram anos separados e brigados. E voltaram. Estão juntos, envelhecendo juntos. Oh, glória a Deus. Então, o Senhor não dá qualquer motivo. Os únicos motivos é esse que lemos na palavra de Deus. Em Malaquias 2, 11. Esdra, capítulo 10 a seguir, quase todo é esse mesmo textos e contexto. Fala dos deuses estranhos, das pessoas que se casaram com pessoas, não é? Que deixaram hipnotizado, enfeitiçado. Esse é o motivo que a união pode ser dissolvida. Glória a Deus, aleluia. O resto do motivo pode separar sim, se quisesse tomar essa decisão. Contanto que fique só. Deixa aí os comentários, suas opiniões, que no Evangelho não tem espaço para opinião, mas deixa. Também quero mencionar o capítulo 4 de João, quando o Senhor conversa com a mulher que tinha 5 maridos. Que teve 5 maridos. E agora, o que Jesus diz não é o dela. Deixa aí nos comentários sobre isso. Ele condenou a mulher. Ele falou alguma palavra condenatória. Porque ele sabia que o mundo agora ia discorrer assim. Que o mundo ia ser assim. Que os divórcios enchem as prateleiras dos fornos. Cristo sabe de todas as coisas. E o que Deus quer dizer com essa mensagem dessa mulher do Poço de Samaria? Não é para que se escolha bem as pessoas com quem havemos de casar? Por quê? Porque você escolhe sua carreira, o que vai estudar. A vida é feita de escolha. E às vezes a pressa
leva as pessoas a escolher mal. A pressa de casar, a pressa de querer sair da solidão, a pressa de querer formar uma família, leva a tropeços, a erro e a nossas escolhas, como eu escolhi mal também, quando eu estava cega, desviada, influenciada pelo mundo e pelos demônios, eu escolhi mal. E é as nossas escolhas que nos levam para baixo. Aquela mulher de Samaria, o Senhor estava falando das escolhas. Nenhuma escolha foi boa. Glória a Deus. Então vocês jovens que estão procurando se casar, vejam, estudem, analisem com quem vocês estão pretendendo se casar. Olhe bem a pessoa, veja se vocês têm afinidades um com o outro. Veja se vocês querem as mesmas coisas. Dialoguem, conversem. Olhem um para o outro. Veja se vocês têm os mesmos sonhos. Porque Deus não dá casamento para ninguém destruir o sonho do outro. Casamento não é para nenhum dos dois aniquilar o sonho do outro. É para realizarem juntos os mesmos sonhos. É para querer as mesmas coisas e conquistá-las juntos. Glória a Deus. Tem que ter afinidades. Vejam as escolhas. Mas se escolhemos mal e agora viemos para o Evangelho, oh glória, deixa Deus resolver, é bem melhor assim. Deixa o Senhor falar o que será do amanhã, o que Ele vai fazer na tua vida conjugal. Mas o estudo aqui em questão é: não se prendam ao jugo que Deus não lhe deu. Oh, louvado seja. Não foi Jesus que falou isso, que casamento é só com a viúva. Não creia nisso. Não é verdade. É certas igrejas e certos pastores que trouxeram isso. Não é as escrituras. Por isso que o próprio Cristo disse: nem todos podem receber essa palavra. Porque tem muitos conservadores que não vão acreditar e que vão mandar todos os eunucos para o inferno. Aqueles que faz voto de ser castos, como Paulo foi casto, viveu em castidade até morrer. E Paulo, o apóstolo, foi para o inferno por causa disso. Quando Deus fala dos eunucos que se castraram, não é que eles arrancaram as suas genitálias. Glória a Deus. Eles fizeram voto de viver em castidade pelo reino de Deus, para estar só. Fizeram aliança com Deus de estar só. Isso não é pecado. Isso é uma escolha que Deus aprova. Nem todos podem receber essa palavra. Glória a Deus. Mas aos conservadores, a Bíblia diz, nesse caso, né, de achismo, que é só com a viuvez que pode contrair novas núpcias, se permitam, conservadores, se renovar sem pecar, na graça e no conhecimento. Espero ter ajudado vocês, amados irmãos. Aguarde os próximos vídeos. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.